Olá a todos, meu nome é William. E hoje, tá, gente, eu vou explicar a todos aí o início de como trabalhar e manipular algumas questões aqui com relação a um programa da Adobe, que é um programa de edição de imagens chamado Photoshop, tá ok? Então, logo de cara, quando eu abro aqui o programa, na parte superior nós temos aqui o que nós chamamos de menu, tá? Então aqui na parte superior ela é chamada de barra de menu. É nesta barra que ele contém um dos principais recursos de tratamento e edição de imagens para eu poder trabalhar dentro desta ferramenta, tá? Então eu tenho um arquivo, editar, onde eu posso realizar alguns processos de ajustes de imagem e configuração de tamanho. Aqui são o processo de camada, a qual a gente consegue editar algumas imagens por partes. Temos aqui o local que trabalha com relação ao texto, inserção de textos e títulos e configuração dos mesmos. A ferramenta selecionar, a qual ele vai selecionar determinadas áreas da imagem, a qual eu posso fazer alguns tipos de modificação. O filtro ele cria alguns efeitos visuais sobre a imagem. Depois nós temos aqui os esquemas de visualização, a qual ele vai aproximar ou distanciar a imagem da tela de edição aqui dentro do programa. A questão de janela, tá? Esta questão das janelas, gente, são os esquemas de painel que eu posso inserir e colocar dentro da tela do Photoshop. Então, por exemplo, uma das ferramentas principais que nós temos aqui para manipulação de imagens dentro do Photoshop seria essa parte aqui, que seria a barra de ferramentas, tá? Então aqui abaixo ela está até marcada com esse tique aqui, né? Então se eu clicar aqui para desmarcar, ele remove a barra de ferramentas aqui que fica concentrada na lateral esquerda. Para que eu possa ativá-la novamente, eu vou clicar aqui no menu janela novamente e simplesmente eu ativo a ferramenta aqui e ele aparece novamente, ok? Voltando aqui nessa parte da janela, então eu tenho aqui outros tipos de janelas ou de painéis que eu posso incluir dentro aqui do Photoshop. Uma curiosidade, na lateral de alguns recursos de janela aqui, eu possuo uma sequência aqui do que seria os nossos atalhos, tá? Então, se eu apertar alguma tecla de comando, por exemplo, ou uma sequência de teclas, ele vai fazer com que esta janela normalmente apareça aqui na lateral direita. Então, uma das ferramentas que faz, uma das janelas que possui esses recursos seria o painel camadas. Se eu apertar a tecla F7 ou propriamente clicar aqui, né, nesta opção, ele vai carregar este painel aqui, tá? Esta janela. Então, uma grande vantagem aqui das janelas e dos painéis dentro do Photoshop é que eles são facilmente manipulados, ou seja, você pode muito bem movê-los para qualquer canto da tela sem muitos problemas aí de onde que vai ficar concentrado esta barra em algum determinado local. Então, para a maioria das interfaces de programas, né, os painéis ou as janelas normalmente ficam fixas nos seus próprios cantos, nos seus próprios locais. Aqui no Photoshop, você tem a liberdade de movimentar ele para qualquer parte da tela. Então, por exemplo, se eu posicionar o mouse em cima da palavra camadas aqui, eu posso pressionar e mover aqui para o canto direito e ele cria esta tarja ou esta faixa em azul. Soltando aqui, ele se encaixa dentro da lateral da janela aqui. Mas se eu não quiser nesta área, eu posso pressionar novamente e tirá-lo desta região aqui, tá? Aqui em cima eu tenho esta seta que ele pode fazer a possibilidade do que? De contrair os ícones, ou seja, se eu der um clique aqui, ele recolhe e ele fica neste formato aqui, em miniatura, tá? Se eu clico aqui novamente, ele expande
esta tela aqui, eu consigo movê-lo para qualquer local, tá? Vindo aqui para a lateral esquerda, nós temos a barra de ferramentas e aqui eu tenho esta setinha, que se eu der um clique nela, ela vai expandir, né, de maneira vertical esta barra de ferramentas, ok? E é totalmente opcional, gente. Você pode vir nesta área aqui, ó, nesta parte, e se eu quiser pressionar e arrastar, eu consigo também mover sem muitos problemas. Mas normalmente essa barra ela fica concentrada realmente aqui na lateral esquerda. Então, quando eu pressiono e seguro e forço ele para a lateral, ele cria essa tarja azul. Então, quando cria essa tarja azul, eu posso soltar a ferramenta e ele gruda novamente nesta lateral, ok? Então, aproveitando esta área aqui, né? Esta barra de ferramentas, ok? Ela tem basicamente o que? O local que eu possuo umas setinhas nos cantos destas ferramentas. Então, o que acontece aqui? Se eu pressionar e segurar aqui, ele vai ativar. Então, se eu pressionar e segurar o ponteiro do mouse, tá? Ele ativa outros subitens, outras subcategorias. Então, toda ferramenta desta barra que houver uma setinha no canto, significa que há um subgrupo nesta área aqui, ok? Então, se eu pressionar e segurar, ele carrega mais opções dentro deste recurso. Outra curiosidade que tem é que boa parte desses recursos ele possui letras nas laterais direita aqui. Isso significa o quê? Que cada letra dessa representa a tecla de atalho referente às ferramentas que estão aqui. Então, por exemplo, se eu apertar a tecla S do teclado aqui, ele ativa esta ferramenta aqui, que é a chamada ferramenta carimbo. Se eu pressionar e segurar, ele vai aparecer aqui na lateral direita as letras referentes a esta tecla de atalho, ok? Se eu apertar, por exemplo, a letra V, ele vai ativar a primeira ferramenta que está aqui na parte de cima, que é a ferramenta mover, ok? Então, cada ferramenta, cada recurso desse, ele vai aparecer um determinado tipo de item. Um detalhe que eu ainda não havia comentado é essa segunda ferramenta aqui debaixo, na horizontal, que seria o que a gente chama de barra de propriedades. Então, a cada ferramenta que eu clico aqui nessa lateral, na barra de ferramentas, quando eu clico aqui, ele aciona e ele mostra todos os recursos referentes à ferramenta que eu estou clicando aqui na lateral. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na ferramenta T, que representa a ferramenta de texto, ele vai ativar as propriedades de alteração de texto nesta barra, que é a nossa barra de propriedades. Se eu vier a clicar na segunda ferramenta aqui, que é a ferramenta de seleções, né, chamadas ferramentas letreiro, ele ativa todos os recursos na propriedade referente a este recurso aqui. Tá ok, pessoal? Então, basicamente por hoje é isso, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima videoaula, gente.